O tema da aula pública Ópera Mundi de hoje é a Venezuela. Neste programa, gravado no Bosque do Campus da Unesp em Bauru, quem fala sobre o assunto é Gilberto Maringoni. Jornalista e cartunista, Maringoni é doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Mais de um ano após a morte de Hugo Chávez, o debate sobre os rumos da chamada Revolução Bolivariana ainda não se esgotou. Desde o primeiro mandato, inspirado no ideal de Simão Bolívar, Hugo Chávez prometeu diversas transformações no sistema político venezuelano. Em 1999, foi aprovada uma nova Constituição e uma série de programas sociais e de bem-estar foram implantados no país. Após 10 anos do mandato de Hugo Chávez, o índice de pobreza entre os venezuelanos caiu de 20% para 9,5%. Para Chávez, suas políticas seriam a transição de uma democracia representativa para uma democracia participativa e protagônica. Para os críticos, tais políticas seriam apenas estratégias para Chávez se manter no poder. Em 14 anos de mandato, Chávez construiu uma forte mídia estatal com promoção do culto à sua imagem, o que gerou questionamentos a seu governo. Mas afinal, quais os rumos da Revolução Bolivariana após a morte de Chávez? A Venezuela é uma ditadura ou uma democracia? A pergunta feita aqui, se a Venezuela é ou não uma democracia, tem sua razão de ser muito mais pela oposição que a Venezuela sofre da imprensa internacional, da imprensa de boa parte da imprensa local venezuelana e pelo que se difunde e se difundiu da imagem do ex-presidente Hugo Chávez. E é esse ponto que eu quero entrar. O que é uma democracia para a gente poder avaliar se um país é ou não democrático? Então, as características, as marcas básicas de uma democracia são, primeiro, a realização previsível e constante de consultas populares por meio de eleições, plebiscitos, referendos e tal. A Venezuela, desde 1999, quando Chávez toma posse em janeiro, até o final de 2013, a Venezuela realizou 19 processos eleitorais, plebiscitos, referendos e tal. Então, num espaço de 15 anos, a gente teve 19 eleições, é mais de uma por ano. Uma marca quase inédita na América Latina. Agora, democracia não são só eleições. Democracia é a previsibilidade da vida institucional e da vida política. É você saber se uma demanda que você faz a um organismo público, a um órgão do Estado, vai ser atendido ou não. É a possibilidade de você saber se o Estado, se as instituições vão funcionar de maneira a atender aos interesses da maioria da população. E se a gente pega, no mundo de hoje, o funcionamento dos países que se chamam democráticos, classificados, aqueles sobre os quais não existe questionamento se são ou não democráticos, a gente vai ver que existem muitos problemas com a democracia contemporânea. E ela passa a ser um conceito meio elástico. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos eleições presidenciais a cada 4 anos e eleições parlamentares a cada 4 anos também, como no Brasil. A cada 2 anos você tem ou uma ou outra. Nos Estados Unidos têm mais de 100 partidos políticos. Mas só 2 deles têm capacidade financeira, têm condições, arregimentam recursos e têm presença há mais de 100 anos para fazer uma disputa de fato. Não seria estranho a gente achar que a maior democracia do mundo só tem 2 partidos, os democratas e os republicanos? Além disso, você tem nos Estados Unidos o poder econômico impedindo você de chegar à televisão, de você chegar a fazer campanha efetiva durante o processo eleitoral. Nos Estados Unidos não existe alguma coisa, como no Brasil, que é um mecanismo democrático, que é o horário que se chama indevidamente de gratuito na televisão para todas as facções, todas as correntes de opinião terem acesso aos meios de comunicação. Não, lá só os democratas que compram, ou os republicanos que compram espaço, têm essa possibilidade. Além disso, na democracia americana o voto é facultativo.
Muita gente acha bacana o voto não ser obrigatório. Nos Estados Unidos, mais ou menos 1/3 da população vota. Então você tem um país que tem quase 300 milhões de habitantes, você tem um número de eleitores mais ou menos, um pouco mais da metade desses habitantes, dá mais ou menos 150, 160 milhões, e são 40, 50 milhões de pessoas que votam, que decidem. Então, acaba sendo uma minoria que decide os rumos, uma minoria da população que decide os rumos do país. Na democracia, nas grandes democracias europeias, a gente pega o caso da Itália. A Itália, ela elege o presidente da República, mas quem manda de fato é o primeiro-ministro eleito pelo Congresso. O penúltimo primeiro-ministro italiano, o Mário Monti, ele foi eleito, entre aspas, da seguinte maneira. O primeiro-ministro anterior era o Berlusconi, uma figura que eu deploro, um homem de extrema-direita, racista, um maior milionário da Itália e tal. Agora, quem elegeu ele foram os congressistas eleitos pelos italianos em voto direto. Como é que o Berlusconi saiu do poder? Saiu do poder porque a Itália entrou numa crise econômica muito pesada e aí a União Europeia, a chamada Troika, que é o Banco Central Alemão, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e uma coalizão que envolvia o governo alemão, Angela Merkel, e o Sarkozy, o presidente da França, deram um ultimato e falaram, olha, quem vai ser o novo primeiro-ministro vai ser o Mário Monti, que era um homem do sistema financeiro internacional, e forçaram o Senado italiano a destituir o Berlusconi e a colocar o Mário Monti. O que se chamou na época, faz 3 anos isso, de um golpe de Estado branco. Então a democracia italiana tem problemas, assim como na Grécia, assim como as democracias, elas têm o papel não só de ouvir o cidadão, porque ouvir é muito legal, né? Ouvir pode ser aquela coisa, desde o fala que eu te escuto, e eu fico escutando você para nada, ou pode ser ouvir o cidadão para mudar a sociedade, para reduzir a pobreza, para melhorar a questão dos costumes, acabar com preconceito contra o migrante. Então, essas democracias têm problemas. Qual é a questão da Venezuela? A Venezuela tem problemas? Tem problemas. A Venezuela tem problemas de violência, tem uma série de outros problemas. Mas a gente não pode desconsiderar que um país do terceiro mundo, um país da América Latina, tem feito uma tentativa muito grande de fazer uma democracia que não só tem eleições, mas que você inclua a população mais pobre no jogo democrático. E desde 99 tem sido essa a tentativa da Venezuela em meio a muitos, muitos problemas. Eu não acho que a Venezuela seja o céu na terra, mas em comparação com outras democracias, como nenhuma é perfeita, a gente tem que ficar atento para esse funcionamento específico da democracia venezuelana, que eu acho que está em evolução, está em ebulição, melhor falar do que evolução, porque você teve eleições extremamente disputadas, com liberdade de opinião, de pensamento, de reunião, e tem elegido partidários do que se chama chavismo. Agora, a gente pode já discutir o que é o chavismo, o que é essa coalizão que está há 15 anos no poder na Venezuela. No próximo bloco, Maringoni responde a pergunta da correspondente do Ópera Mundi na Venezuela. A aula pública volta daqui a pouco. Nesta segunda parte da aula pública, Gilberto Maringoni responde à questão da correspondente do site Ópera Mundi na Venezuela. Professor, existem fortes questionamentos na Venezuela sobre a separação de poderes e a independência das instituições. Essa discussão sempre volta à tona em períodos eleitorais, já que a oposição questiona a independência do CNE, o órgão eleitoral do país, e também em ocasiões como quando o presidente da Assembleia Nacional tirou o direito de palavra dos deputados opositores que não reconheciam o Maduro como presidente. A minha pergunta para o senhor é, esse questionamento é válido? Ou a separação de poderes ainda é uma tarefa pendente na Venezuela? A Venezuela tem problemas, tem alguns problemas na independência de poderes, mas nada que inviabilize o processo democrático. O que acontece lá é o seguinte, existe uma coalizão de forças que elegeu um presidente em 99 que sucessivamente reafirmou esse presidente no poder, que era o Chávez, e depois da morte do Chávez, o Nicolás Maduro. Essa
essa coalizão de poderes se expressa também na Assembleia Nacional, que é o Congresso. A Venezuela não tem Senado e Câmara. A Venezuela só tem a Câmara de Deputados, que é a Assembleia Nacional. Essa coalizão também fez uma larga maioria e eles têm 1 ou 2 votos a menos para poder fazer reformas constitucionais. Então, na Assembleia Nacional, a coalizão governista exerce esse poder de maioria com ênfase, eu acho até que com ênfase exagerada. Por exemplo, o fato do Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional, ter impedido muitas vezes a palavra, o uso da palavra, por oposicionistas, é um exagero do uso da maioria, que faz com que se abram questionamentos sobre o funcionamento da democracia venezuelana. Agora, isso não quer dizer que o poder legislativo não esteja funcionando. No caso do Poder Eleitoral, do CNE, da Comissão Nacional Eleitoral, também existe uma composição entre governistas e oposição em que existe uma maioria. Aí vocês podem falar, bom, e a meritocracia na composição desses poderes? Essa é uma construção a ser feita na Venezuela. Como eu disse, como a Venezuela viveu um golpe de Estado em 2002, que tirou o presidente da República por 3 dias do poder, e depois disso viveu várias tentativas, não só do empresariado interno, mas da Casa Branca, mais dos setores mais duros das Forças Armadas, de derrubar esse poder, e foi uma coisa muito pesada, com o histórico de golpes de Estado que nós temos na América Latina, e isso se sucedeu a uma sabotagem na indústria do petróleo e várias tentativas de desestabilizar o poder. O poder na Venezuela também ficou, como a gente fala aqui no Brasil, ele teve que ficar muito esperto, e às vezes esperto demais, ele teve que ficar muito enfático na defesa dessa coalizão majoritária. Então, o embate de forças criou uma democracia dura na Venezuela, que tem que se estabilizar. É claro, você não pode ter uma democracia em que você tenha, por exemplo, a figura do líder ser absoluta em tudo. A figura do presidente Chávez, que existia de fato uma centralização de poder muito grande. Agora, eu tento entender por que isso acontece. Não é só porque ele é uma figura centralizadora e tal, mas porque a democracia venezuelana teve que se defender de ataques muito pesados que colocaram em questão não no verbo, mas nas ações, esse poder. Nos Estados Unidos, se você for pensar direito, existe uma independência de poderes relativa, né? O presidente Obama chegou a falar que a imprensa nos Estados Unidos não é só um 4º poder, mas que a imprensa forma um partido político, tamanha a agressividade dos ataques que ele sofria cotidianamente, até que ele se enquadrou como um homem do establishment. A imprensa venezuelana agiu como um partido político nessa ação desestabilizadora. Então, a gente tem que entender esse contexto para poder classificar o funcionamento da democracia venezuelana. Quando eu digo o seguinte, é um avanço em relação à democracia que existia na Venezuela nos 40 anos anteriores a 1999, é um grande avanço. Agora, há muito a se avançar ainda, né? Uma das questões chaves, sem fazer trocadilho com o nome do presidente, mas uma das questões chaves é como as instituições podem se reciclar para que a democracia seja mais efetiva. A aula pública Ópera Mundi volta daqui a pouco. Gilberto Maringoni responde às dúvidas do público. A aula pública Ópera Mundi está de volta. Nesta última parte do programa, Gilberto Maringoni responde às dúvidas do público presente no Bosque da Unesp em Bauru. Meu nome é Ludmila, estudo jornalismo. Se fala muito do uso da TV estatal venezuelana para endeusar o Chávez, né? E isso é usado não só como argumento de que seria uma ditadura, mas também para quem é contra a regulamentação da mídia. Isso efetivamente aconteceu ou é usado como bode expiatório dos grandes conglomerados de comunicação contra a regulamentação como tendência da América Latina em si? Na Venezuela
existiu e existe, mesmo depois da morte do Chaves, um culto à personalidade, que não é fabricado só. O Chaves era uma personalidade política excepcional, porque ele combinava as características de um grande animador nacional, animador aí no sentido até mesmo de animador de auditório, um homem de um talento no palco, num comício, vocês já devem ter vistos, ou pessoalmente, ou na televisão e tal, impressionante. Era um homem que no palco fazia discursos, cantava, declamava, ia para frente, ia para trás, tal, era um showman. Então, só por isso ele já é uma personalidade política diferenciada. E o Chaves era um intelectual. Não era um intelectual da universidade, mas era um intelectual da vida prática, um intelectual que pensa a ação que vai ser feita. Ele tinha muito claro isso, os passos que ele tinha que dar e aonde queria chegar. O problema é que a vida política venezuelana sofreu abalos ao longo dos 40 anos e criou problemas na representação política. Você teve toda uma geração política. A Venezuela viveu, como poucos países, o desastre que foi o neoliberalismo. O desastre das privatizações, do Estado mínimo, de você reduzir programas sociais. Num país que tem hoje 30 milhões de habitantes, que depende quase que só do petróleo, com uma informalização da força de trabalho, ou seja, emprego precário para a grande maioria da população, muito alta nos anos 90. Quando esse sistema é deslegitimado com a eleição do Chaves, essa deslegitimação aconteceu, o Chaves é eleito em 98. Ela, desde 1983 até 98, são 15 anos de desastres econômicos, sociais, políticos e culturais que a Venezuela vive. Rebeliões populares sangrentas mesmo. Você tem o impeachment de um presidente em 1992, logo depois do Collor aqui no Brasil. Você tem as instituições deixam de funcionar, porque não tem dinheiro, ou porque o nível de corrupção, na hora em que você tem a crise, ela aumenta exponencialmente. Enfim, foi um desastre que deslegitimou o sistema político anterior. E a reconstrução de uma nova institucionalidade é feita a duras penas. Tanto que a primeira tarefa que o Chaves se coloca, quando é eleito, é eleger uma nova constituinte que vai produzir uma carta magna para tentar atender uma nova institucionalidade a ser construída. E aí se constrói um sistema de comunicação estatal para esses novos tempos. Não é verdade que todos os meios de comunicação da Venezuela estavam a serviço do Chaves. Agora, é fato que houve uma tentativa de contrapor a propaganda acentuada que os meios privados fazem e faziam da oposição, dos candidatos de oposição. Essa questão do líder providencial, que é o líder proeminente, é uma característica de países que passam por abalos sociais muito grandes. A gente estuda muito Vargas aqui no Brasil, que foi sem dúvida o grande estadista brasileiro, foi o maior presidente brasileiro de toda a história, não tem nenhuma figura que se compare ao Vargas, que construiu o Estado brasileiro moderno. Como é que foi possível surgir um líder daquele tipo, como Vargas, que é o líder idolatrado pela população? Entre os anos 20 e os anos 30, 40, o Brasil viveu um dos maiores processos migratórios do interior para as grandes cidades do Sudeste de sua história, porque nós estávamos tendo um processo de industrialização acelerado a partir de 1930, que atravessou as décadas de 30, 40, 50, 60 e 70, em que as indústrias se concentraram no Sul. E milhões de trabalhadores pobres do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, vieram para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para cidades aqui do interior. E houve um processo de desenraizamento cultural dessas pessoas que chegam na cidade grande sem saber o que fazer, procurando emprego, mas sem referências. E a única referência que eles passam a ter é o seguinte: eu vim para cá porque seu GG falou que ia ter emprego aqui. Então a referência ela é o seu GG, que é o seu Getúlio. Na Venezuela, não houve essa migração, mas houve o desastre neoliberal que tira a referência das pessoas nas instituições, na vida política, e aí você tem, como é que você reaglutina esse país? Como é que você cola os cacos do país? Qual é a referência? A referência aparece o líder falando, eu vou resolver. E esse é o líder populista, que é essa família de líderes que o Chaves segue.
Oi, meu nome é Marcela, sou do 4º ano de jornalismo. Eu queria perguntar o seguinte, a gente vê aí muitos ataques do conglomerado de mídias à Venezuela. Inclusive, a nossa discussão ela é muito baseada no que dizem que a Venezuela é uma ditadura, é uma democracia. E eu queria saber por que é interessante para essas grandes corporações midiáticas falar que a Venezuela não é uma democracia. Por que a Venezuela dá tanto medo? Por exemplo, na Casa Branca, até nas mídias do Brasil. A gente não vê nada assim muito aberto à Venezuela. Queria saber por que eles são essa grande ameaça. Quando o Chávez foi eleito em 98, achava-se que aquilo era uma excepcionalidade venezuelana. É um país meio esquisito, que não produz nada, só produz petróleo, e gerou um presidente meio esquisitão. Tudo bem. Quando esse presidente meio esquisitão, ele começa a sair do prumo que eles achavam que era previsível para um presidente, você tem vários presidentes esquisitões pelo mundo, você sempre vai ter, sempre... Mas o Chávez começa a bater naqueles que seriam os donos do país. Começa a bater, primeiro, no petróleo. O petróleo da Venezuela é estatal. A PDVSA é uma Petrobras 4 ou 5 vezes maior num país várias vezes menor que o Brasil. Então o peso que ela tem no país é muito grande, embora empregue muito pouca gente. Quando ele muda, a diretoria da PDVSA era toda vinculada às grandes empresas privadas de petróleo americano. Quando ele muda a diretoria, falam, opa, esse sujeito está saindo do roteiro. Quando ele começa a dizer que ele vai fazer uma reforma agrária, que ele vai democratizar a terra e tal, opa, aí já não dá. E aí ele vira uma ameaça. Mas essa ameaça, ela ainda é pequena, ela é restrita à Venezuela. O problema é que depois do Chávez, começa não é uma onda, mas acontece uma sequência de eleições na América Latina que elege presidentes que se opunham, cada um à sua maneira, cada um com a característica de cada país, se opunham ao modelo liberal anterior. Então, logo depois, 3 anos depois, se elege o Néstor Kirchner na Argentina, que reestrutura a dívida pública argentina. Logo depois elege o Lula no Brasil, que na época era uma incógnita, o sistema financeiro internacional viu o Lula como uma ameaça. Essa reação ao liberalismo se espalha. Então isso é que assusta. E aí eles começam uma campanha mentirosa. Você vê os discursos aqui no Brasil dos parlamentares de direita, é uma coisa de enlouquecer. Né? A Cátia Abreu dizendo que querem acabar com a propriedade privada aqui no Brasil. Quando a reforma agrária aqui no Brasil é para aumentar a propriedade privada, para mais gente ter propriedade privada. É o contrário do que ela fala. Né? Então, é a mesma coisa dos rolezinhos. Né? Os rolezinhos aqui não tem nenhuma contestação, ninguém está contestando o shopping center, ao contrário, a garotada quer ir mais no shopping center. E isso, essas democracias de fachada, que a gente tem de fachada, eu digo, não é a democracia, não são os presidentes, os governos que quiserem, que essa classe dominante latino-americana faz, é muito fechada, ela é muito rígida. E aí eles estão associados a grandes interesses internacionais, que inclui a mídia internacional, que faz com que esse ataque demonize os nossos presidentes. Imagina se não é um preconceito você pegar o Chávez, um sujeito que na visão deles não é muito branco, querer mandar no país, o índio querer mandar no país, um operário com 9 dedos que fala que tem língua presa, mandar no Brasil. Enfim, você tem desde o preconceito de classe, você tem o preconceito na questão do comportamento, dos costumes. Então existe esse medo porque são interesses seculares, comportamentos seculares. Isso tem que mudar porque os países não cabem mais nessa camisa de força apertada que há 500 anos querem nos ajustar. Gostei muito da aula dada pelo professor Gilberto Maringoni. Eu acho que além de abordar o tema, acho que foi muito interessante o modo como ele fez uma relação com outros países para poder demonstrar que, apesar das suas diferenças, a Venezuela é sim uma democracia. Acho a discussão muito válida, né? Porque a mídia, no geral, não discute isso de uma maneira muito homogênea, né? A gente conhece a Venezuela como uma ditadura mesmo, mas justamente porque ela está mudando e espalhando todo esse contexto pela América Latina.
foi isso que a gente aprendeu hoje aqui, de uma maneira dinâmica e que a gente pôde participar também, então achei muito interessante. O presidente Obama chegou a falar